bem-vindos novamente a um novo episódio do Talk Taças. Eu sou Ju Haddad e antes de apresentar minha amiga aqui do lado, que vocês já conhecem, vou pedir para vocês nos seguirem no YouTube, no Spotify e também no Instagram, @TalkTacas. Olá, pessoal, eu sou a Carol Mello, influenciadora digital e especialista em vinhos. E hoje, quando a gente começou esse Talk Taças, a gente já falava dele, de trazer... Sim, ele já estava na lista, na primeira lista. Na primeira, sabe a Dream List? Quem que a gente quer trazer e tal? O nome dele já estava lá. Eu não vou revelar o nome agora, mas vocês vão descobrir rapidinho, ó. Vamos começar. É a personalidade mais estilosa do mundo dos vinhos. Estilosérrimo. Elegantérrimo, um lord, um gentleman. Ele tem uma história de muitos anos no mundo dos vinhos. Mas vou ler, tá? Porque o currículo dele é super grande. Ele é publicitário premiado, estudou administração, filosofia, marketing e comunicação. Só, tá, gente? Passou por diversos veículos de comunicação no Brasil, entre eles a revista Manchete, Gazeta Mercantil, Editora Globo, Editora Abril, TV Record, SBT. É um apaixonado por vinhos que escreve desde 1992. É idealizador e vice-presidente da Confraria de Sommeliers, colaborador de várias revistas, diretor da Provinho, apresentador do programa Wine Actors e autor de 2 livros. Os títulos dos livros são Nem Leigo, Nem Expert e Vinho para Sucesso Profissional. Nosso convidado é ninguém menos que Eduardo Granja Russo! Bom, eu como leonino, eu já não tô nem cabendo aqui dentro. Já posso ir embora que eu já tô satisfeito. Didu, que prazer, que honra ter você aqui hoje. É uma delícia. Eu adoro gente jovem falando de vinho. Tudo e a que gente fica honrada, porque a gente sabe que a sua agenda é lotada. E você deu aí 1 horinha, 2 horinhas para vir aqui nos prestigiar e para a gente prestigiar você. Eu estou muito honrado com o convite e agradeço aí os elogios, mas não é tudo isso. É sim. E hoje, olha que cor linda de vinho que a gente está tomando. Trouxemos aqui especialmente para o Didu. Gente, vocês imaginam como é difícil escolher um vinho para Didu Russo degustar? Não eu fui pegar dicas e aí me deixaram aflita. Daí eu falei, não, eu vou no certo. No seu instinto. Eu vou no meu instinto. Peguei um encruzado, Quinta dos Rocks. Não tem como não gostar de encruzado. E eu sabia que o Didu ia gostar. Eu sei que ele é o cara dos orgânicos, dos biodinâmicos, às vezes dos naturais. Mas hoje eu trouxe um Quinta dos Rocks. Adora também um fortificado, já ouvi dizer. E é um cara que não tem frescura para vinho. Por isso que eu vou começar já com a primeira pergunta. Tem que começar com um brinde. Um brinde primeiro. Saúde! Obrigada, saúde. Então eu vou começar. Didu, conta pra gente, como é que você começou no mundo do vinho? Você vai dizer que é mentira, mas eu comecei antes de mamar. É mentira, tô brincando. Não, todo mundo acha. Agora, as testemunhas já morreram. Mas eu na maternidade, que na época o nenê ficava na maternidade, no quarto, né? Não tinha berçário. Eu nasci na Promatre. E aí o meu avô, pai da minha mãe, que era português, abriu uma garrafa de vinho do Porto do pai dele, que ele tinha guardado e nunca deixava ele abrir. Eu sou o 3º neto dele. E ele, nesse dia, abriu a garrafa para comemorar, pegou uma colherinha dessas de café com vinho do Porto e deu na minha boca antes de eu mamar na filha dele. Queriam matá-lo. Agora, veja que interessante, com os meus irmãos não foi feito isso, e nenhum foi pro vinho. E eu tomo vinho. Tá aí o segredo. Você grávida. Não é interessante? Você que tá com a esposa grávida, você que tá grávida, já aí, ó. separa o seu vinho do Porto. Gente, é brincadeira, hein? Não é maluco Já isso? nasceu queridinho, né? Agora, obviamente, depois isso passou, o vinho em casa era no domingo, um Chianti, o papai gostava, papai italiano. E aí, quando eu já estava adulto, eu comecei por curiosidade, ler vinho, tomar vinho, e era um hobby para mim. E eu sou um ex-publicitário, depois de 25 anos na publicidade, me entediei, porque a publicidade que era glamurosa e pagava bem, virou uma coisa burocrática,
tecnológica, promíscua, um pé no saco, eu não aguentava mais. Cheguei um dia, e eu tinha uma carreira, estava bem, eu tinha uma carreira boa. Mas eu sou muito doido, cheguei para minha mulher, que também era muito doida, e falei, olha, Nazira, eu não aguento mais esse negócio, eu vou largar disso, vou montar um bar de vinhos. Imagina, no século passado. Lá atrás. Claro que deu tudo errado. Ninguém entendeu picas o que eu estava fazendo. Um lugar que você entrava... Não tinha uma cachaça, né? Há 20 anos atrás. Não tinha nem sardinha na brasa, nem cerveja, nem cachaça. Então, e o cara entrava, tinha uma carta com 36 vinhos em taça, até Barolo em taça. Uau! Tô falando de 98, hein? Caramba! E aí, e não tinha cardápio, porque era uma mesa de buffet, como hoje faz muito sucesso. Eu tinha uma mesa que tinha brica, mambert, prosciutto crudo, tudo. Era um preço fixo. E a cada meia hora saía um tacho de macarronada que a gente terminava de apurar no salão. Era bárbaro. Gente, vamos virar sócio? Vamos reabrir. Isso. Se fizesse isso hoje, talvez desse muito sucesso. Mas na época eu quebrei, né? A ideia era ficar com meus filhos, porque um ficava no salão uma semana, e nessa semana um ficava no caixa e o outro na cozinha. E a quarta pessoa, que seria eu, de repente, estaria de folga uma semana. Vai para Ilhabela, vai para Campos, faz o que você quiser e depois trabalha 3 semanas direto, porque o trabalho de restaurante... As pessoas acham glamouroso, árduo, puxado, né? Pra caramba, é um pé no saco, enfim. Tem cliente, né? Tem clientes, tem cliente, né? É problema. E, enfim, não deu certo, mas lá nasceu a Confraria dos Sommeliers, foi fundada lá. Lá nasceu o meu livro, Nem Leigo Nem Expert, que era um curso de vinhos que eu dava. Eu fechava uma noite a casa e acontecia coisa assim, você lotava a casa para vender e não aparecia ninguém. E aí, cliente que chegava e falava, desculpa, está fechado para o curso. E aí não vinha ninguém para o curso, sabe essas merdas? Bom, quebrou, obviamente, ninguém entendeu a proposta, mas dali nasceu o Didu para o vinho. Eu comecei a fazer o Zipnet, que eu estava te contando, um blog que existia dentro do UOL, chamava Zipnet, e aí foi crescendo. Hoje tem um monte de mídias sociais, escrevo num monte de lugares, e graças a Deus vivo do meu hobby, sou independente, falo as merdas que eu quero, dane-se, já estou velho, quero ser transparente e estou muito feliz assim. E é tem feliz. muitos fãs. É feliz. Eu sou muito feliz. feliz. Entende muito de vinho. Ontem estavam falando isso, você imagina, pode falar aqui de clientes? Claro. Ontem eu fui convidado pelo aquele restaurante altruísta. Porra, eles estão fazendo um negócio genial. São degustações, são 4 mini pratinhos e 4 vinhos. Tem várias modalidades. E ontem eram 2 seguidas, creme de la creme, 4 vinhos do Ângelo Gaia, depois 4 vinhos do Vega Sicília. É brincadeira? Que chato. Porra, aí, sabe, E é preço fechado, Didu? Que eu já fiquei interessada. Não, é preço, tem vários preços. Você entra lá no site deles que eles Legal. têm. Eles chamam régua de degustação. Alô, pessoal do Altruísta. Pode nos chamar que a gente inclusive traz vocês aqui para vocês falarem mais sobre isso. Isso é uma bela entrevista. Lógico. Está prestando serviço ao vinho, né? Sim. E a pessoa degusta coisas. E eu estava falando isso, poxa vida, eu, na verdade, levo uma vida que eu não teria condições de pagar a vida que eu levo. Porque só numa noite dessa... Quanto você consome em vinho, gasta? né? Vou a Portugal agora, dia 20. 15 dias... Não preciso enfiar a mão no bolso. Vou enfiar a mão no bolso se eu quiser comprar alguma coisa. É um privilégio absurdo. Por isso que eu sempre brinco. Quem escreve sobre parafusos não tem esse tipo de, verdade. de Mas eu vou falar, você só consegue viajar aqui por 15 dias convidado por uma marca ou por uma vinícola porque você tem talento e escreve com propriedade, estudou muito para isso. Eu acho que isso... E a viagem isso faz... toda a diferença, né, Carol? É o prestígio, né? O cara não Sim. convida porque me acha engraçadinho. Ele Exato. convida porque dá um retorno para ele, né? Exatamente. É isso. E é curioso, né, Didu? Porque hoje a gente vive numa realidade que a gente vê aqueles mega influenciadores
de milhões de seguidores. Incrível. Mas quando a gente fala do mundo do vinho, é um mundo diferenciado, né? Você deve ter em torno do quê? 10 mil seguidores? 20 mil. 20 mil seguidores. Mas é chamado para oportunidades que muitas vezes esses grandes não. E justamente pelo que a Ju disse, porque é estudioso do vinho, escreve muito bem e é uma referência pra gente do vinho, né? Obrigado. Isso é muito... Esse é o muito mais legal. importante. E o que é legal é que a gente estuda nessas viagens, né? Ela não é de lazer. Exatamente, não, tá brincando. Só, Aliás, o vinho é estudo sempre, não existe, não tem condição. Tá todo mundo, eu, você, nós somos iguais. Estamos estudando sobre uma coisa maravilhosa que transforma... imagina, a vinha chama vites, é vida. Sim. Né? E o vinho está lá dentro da garrafa, a história passando lá de fora, e você desarrola, ele dá a vida dele para o seu prazer. Pô, acho isso me emociona, né? Um cara que você não sabe quem é, fez o vinho para o seu momento de prazer. Sim. Você nem sabe onde ele... Às vezes está do outro lado do planeta. Eu acho isso mágico. Isso né? é... Com aquele viés tão artesanal. Não, porque a gente sabe que os bons, Isso. grandes vinhos têm aquela coisa... Exatamente. Por isso que eu gosto filho. tanto do artesanal, por causa disso. Porque isso vai dentro da garrafa. Vai. E a gente vinho sente. artesanal, a vida do cara se transforma nesse líquido. Você sente isso. E você gosta de todos os tipos de artesanais? Aquele cara pequenininho aqui no Brasil, que tá fazendo pouquinho... E dos grandes caras? Normalmente, eu tomo de tudo. Eu gosto de vinho de um modo geral. Não tenho preconceito de nada. Estava comentando antes aqui, provo vinho de garrafão, provo os vinhos de mesa, tomo os vinhos de Isabel. Não tenho o menor preconceito. Se você perguntar o que você prefere, hoje você acertou na metade, porque é branco, eu tenho tomado 70% branco e 30% tinto, e adoro os brancos biodinâmicos ou naturais com idade. Sim. Isso para mim é imbatível, porque o vinho tem uma coisa assim um pouco como o ser humano. A juventude tem aquela beleza do vigor, do frescor, Sim. né? Que é a acidez no vinho, é uma coisa. Mas depois a maturidade troca essa vivacidade, esse vigor, troca isso por muita sedução, porque a sabedoria, o conhecimento, a vivência que o vinho está vivendo dentro da garrafa. Sim. São 500 produtos em transformação ali. Então, quando ele se torna adulto, maduro, e depois, lamentavelmente, decrépito, daqui a pouco eu estou nessa. Desculpa, mas foi tão engraçado. Não tem saída. Depois decrépito. Todos nós, né? Então, nesse momento, a sedução, para mim, é infinitamente superior àquele frescor, àquela juventude. Então, você tem um leque de aromas maravilhosos, de flores murchas, de erva seca, coisa que na juventude você não tem. Você não como tem, ter, você vai não sentir tem muito como mais ter. a fruta, o verdade. frescor Não da é? fruta. Adorei essa comparação, Eu também essa adorei. analogia. Já foi uma aula, né? Já começou sendo. E você falou da acidez, né, Didu? Mas também os taninos, com a idade, Também. ele também vai ficando Eles muito ficam mais mais sedutor. finos, mais Porque sedutores. O tanino, para quem não conhece, aí você que está ouvindo e talvez não saiba o tanino, se você olhar num microscópio, ele é todo pontiagudo, quando jovem. Com o tempo, ele vai polimerizando, que a gente diz, vai arredondando, e aí não te incomoda tanto. Às vezes nem incomoda quando jovem, Sim. mas ele polimerizado Ele é fica- melhor. Quanto mais polimerizado. Como eu, estou polimerizado. Isso. Tá longe de estar. Tá ótimo! Ainda Tá não tô longe, decrépito. não tá. E Didu, com que periodicidade você bebe? Você bebe um pouquinho todo dia? Nossa, Como é que é? todo dia eu tomo. Não É dá, o segredo você não de dá Didu Russo. um refrescozinho, uma pausinha pro fígado, nunca? Eu costumo 15 dias em janeiro. Normalmente, esse janeiro eu não fiz, não consegui. Não rolou. Então você costumava. Eu costumava 15 dias em janeiro não tomar álcool nenhum para dar uma força pro fígado. Mas eu tenho, como eu faço muito exame, nessa idade você fica fazendo check-ups, eu sei que está tudo bem comigo, então... Ele
não precisa de mas- uma folga. Ele tá bem, ele tá não bem. precisa Tá de folga. ótimo. Agora, se você for em casa, na mesa da copa da minha casa, que é uma casa pequenininha, bastante humilde, muito gostosa, tem sempre meia dúzia de garrafas, porque eu recebo vinho para provar e então eu abro e provo e deixo lá. Eu gosto de ver como é que ele se comporta depois A de evolução aberto, dele. Gosto também. que é outra coisa. Os vinhos biodinâmicos, eles duram 3, 4 vezes mais depois de aberto que um vinho convencional. Isso deve significar alguma coisa, né? Em termos Deve. Sim, porque tem menos... de qualidade e tudo mais. Então eu tomo vinho todo dia. Pelo menos 2, 3 taças eu tomo todo dia. E qual a sua uva favorita, se tivesse que escolher? Nebbiolo. Nebbiolo. Adoro Nebbiolo. Nossa, sou um barolista com fé. Didu, eu nunca vou esquecer. Eu tava numa degustação uma vez e o Didu estava também. A gente estava tomando... foi da Taylor's. Nós estávamos provando, foi quando eles lançaram o Taylor 50 anos. É, isso. E aí nós estávamos, e não sei por que cargas d'água, o papo avançou para Barolo, e aí alguém falou alguma coisa do tipo, não, porque eu fui não sei aonde, abri um Barolo 2019. E o Didu tava quietinho lá tomando. Eu nunca vou esquecer essa cena. Ele fez bem assim. Não, mas para! Isso é um infanticídio. Quem abre um Barolo Barolo 2019? 2019! Eu ia gritar com você. É. Não, ele fez. Ele tava bebê. quietinho, assim, numa boa. De Bebê. repente, Bebê. ele falou, não, isso é um infanticídio. Isso aí é um crime, é um crime. E você sabe, olha que curioso. Eu lembrei tanto de você, porque aconteceu isso e aí depois eu fui viajar pra Europa. E a gente tá vendo uma tendência, né, Didu? Uma triste tendência de vinhos mais prontos, mais... Então, é o mercado, né? É o mercado. É o mercado. Então a gente tem toda uma questão de demanda, as pessoas não querem mais esperar, mas é uma judiação porque a gente acaba perdendo muito dessa elegância, dessa sedução do vinho mais antigo. E aí eu fui numa vinícola, né, provei um super toscano e ele deu um soco na minha cara, porque era um 2019 e era o que eu esperava, Muito levar um soco na jovem. cara, porque ele tava muito, foi um infanticídio, mas aí você já consegue identificar que aquele vinho vai envelhecer muito bem. Então, falei, não, eu vou levar pra guardar mais uns 15 Uns 15 anos, anos, e no tudo mínimo. bem. No mínimo. E aí, a atendente, muito simpática, falou assim, eu tenho um Barolo aqui, 2018. Na hora me veio a imagem do Você Didu lembrou na hora falando. de- Aí eu falei, não, eu não vou. Ainda brinquei, falei pro meu marido, isso é um infanticídio e tal, né? E aí a moça falou, não, prove. Eu tava na Antinori. E aí eu Lindo. falei... Antinori é linda. Lindo. Aí, não, prove. Aí eu falei, ok, vou provar. Ele tava pronto. É mesmo, né? Nesse momento, Da eu... Antinori ainda? Que coisa. São processos de Sim. vinificação. É claro que a gente tá falando do barulho de entrada deles. Sim. Mas eu provei, me deu até uma melancolia. Eu falei, puxa, que pena. Mas ele tava... é um vinho barato, isso é uma coisa legal. Então você que tá assistindo... Acessível. É mais Este barato. especificamente. Um Um vinho de O entrada, mas é um vinho que entrega muito bem. E é um vinho que, para as pessoas que não conhecem um Barolo, podem eventualmente. É claro que assim, para as pessoas que não conhecem um Barolo, como ele ainda não desenvolveu aquele monte terciário, ele não é um Barolo. Não é um Barolo, exatamente. Mas dá pra conhecer um Não, pouco, dá pra muda entender. Mas tem as muito. características, né? Pelo menos Mas iniciais. mas o Barolo, Até porque assim como o Antinori- Brunello, ele precisa de uns terciários. Até porque a porra. Antinori é fera em fazer vinhos, né? É, Então não deve ter exatamente. vinho ruim deles. Mas o mercado está sempre mandando. O cara que faz o vinho quer vender o vinho. Agora, existem aqueles caras que são abnegados. Ele quer fazer o vinho que ele quer fazer e acabou. Se não gostar, não tome, entendeu? É desse que você gosta, é desse Didu? que eu gosto. Tá, então, aproveitando esse gancho, eu quero saber qual o vinho mais especial que você já tomou. Não precisa ser um vinho caro. Que pergunta. Sabe aquele vinho Às vezes que não te é. traz uma memória afetiva Olha, incrível? Eu devo ter pelo menos uns 50 vinhos muito memoráveis, mas um em especial é o vinho que mudou minha vida e me trouxe para o biodinamismo, que foi um Clos de la Coulée de Serran, do Nicolas Joly. Porque o Nicolas Joly é o pai do Nossa. vinho biodinâmico. Não Uau. tem jeito. E olha a circunstância. Eu tomei Adoro um também também. que a gente deixou decantando
acho que no mínimo umas 12 horas. É pouco. Entendeu? Então, no mínimo. Você acredita? Nós deixamos lá e o Eu vou te bichão contar, tava... foi tão impressionante que o Nicolas Joly estava, Olha, foi uma que vinda dele aqui, Uau. foi na Casa do Porto, e lá teve um grupo de jornalistas, eu fui convidado, e foi quando eu conheci o Nicolas Joly. Hoje nós somos amigos pessoais, é um cara... Me apresenta, cara eu quero ficar amiga dele A gente também. quer cara de ficar outro amiga dele. planeta. Quero ficar super amiga Cara dele. de outro planeta. E ele tinha lá 7 vinhos, se não me engano, todos com bastante idade, todos na temperatura ambiente e Sim. todos abertos no dia anterior. Aí. Inclusive, é uma das coisas que ele pede para fazer, para você abrir no dia anterior. No os vinhos mínimo dele. 1 ou 2 dias, ele fala, Sim. porque o auge é 7 dias. Uau, eu Uau! não sabia O vinho disso, dele. 7 Didô. dias, essa informação. Eu não Essa sabia, informação é dele de 7 mesmo. dias. Ele fez um teste, abriu uma garrafa, deixou aberta, como eu deixo na minha mesa lá da Copa, e ele todo dia provava e via como estava. Ele falou que foi crescendo até o 7º dia, foi o auge, foi quando o vinho Caramba! melhor se mostrou, Uau! para depois começar a cair. Que Ele brincadeira fez isso legal pra vocês, pra gente Muito, fazer, né? E muito assim, legal, é um vinho muito que legal. Pra estudar. ele não é tão barato, Não. mas Não. é um vinho que se você comprar entre amigos, ele é extremamente acessível. Eu falo sempre isso, junta Ah. 10 amigos... E compra uma garrafa dessa para você Poxa. ter esse tipo de experiência. Essa é a vantagem da 10 confraria. amigos, incrível. você toma esse volume aqui. Sim, Pô, valeu a pena. Pô. claro Poxa. que valeu. Se custou 400, vai dar 40. 40, pra cada um. 10%. Ele é um pouquinho mais caro que isso, tá, gente? Um pouquinho mais, mas assim, se você tá num grupo de amigos e você gosta de beber vinho, é uma coisa que eu sempre falo. Junte-se, faça uma confraria, faça uma reunião. Isso é fundamental. Para você ter mais litragem, para você aprender mais, para você ter a possibilidade de beber rótulos que sozinho você Né, não você não poderia. pode. Ó, gente, é o seguinte, litragem não é o beberrão, aquele que toma todo. Exatamente. Eu não cuspo vinho. Isso é uma estupidez sem noção. E já vi gente bacana fazendo isso. Isso é uma bobagem sem noção. Litragem é você degustar prestando atenção no que você está fazendo. Porque beber é diferente de degustar. Eu já degustei mais de 40 mil vinhos, gente. Uau! É. É uma enciclopédia esse E homem. não foi de tomar. De tomar, então, se for contar de tomar à vontade... Passou desse número. mas esse, dobrou. estou falando do 40 mil que eu prestei atenção. No início eu catalogava, depois eu falei, catalogar nada. E para conhecer. Então você tem que prestar atenção. Isso faz parte do nosso trabalho também. E quando não faz parte do trabalho, faz parte do prazer de beber uma taça de vinho, prestando Claro, atenção claro. nela. Adorei essa brincadeira. Mas e aí? Então esse momento foi tão especial porque você... Não. O que te deu Falou, opa, esse vinho aqui é diferenciado. Deu porque eu pus na boca e foi igual aquele rato gordo do Ratatouille, quando ele tá comendo que desesperado, e o Ratatouille fala, não, peraí, pega isso aqui, ó, experimenta isso. E o cara, aí ele começa a ver estrela, viajar, Para mim foi assim o Clos de la Collée de Serran. E cada coisa que eu perguntava pro Joly, eu percebia que eu tinha que estudar 50 anos para entender o que ele respondeu, porque o cara abre uns gráficos de astros, Puta, mas é tanto conhecimento. Eu fiquei simplesmente encantado e percebi que eu estava num outro universo dentro do universo do vinho, que chama-se biodinâmica. De fato, não é coisa de... porque tem o registro da Demeter. Isso é outra grande bobagem. Porque isso virou uma indústria, se você clicar... Porque são 2 registros mais conhecidos, né? O Demeter e o tem vários. Sim. Tem vários hoje. Hoje, se você é o que eu ia te falar. Se você clicar em registro de vinho orgânico, registro de vinho biodinâmico, registro de vinho natural, que já tem 2 associações e vai surgir um monte, você vai ver a quantidade. E aí eu fico sabendo que a Demeter da Alemanha admite colocar levedura selecionada por pressão dos caras que compram que querem colocar o selo, que dizem para a organização, não, meu vinho sempre foi assim, os consumidores gostam, eu não vou mudar. Para não perder o pagamento do certificado, na Alemanha a Demeter aceita... Como é que um biodinâmico pode aceitar um negócio a desse? adição de uma levedura? É isso.
Meu, o que é isso? A levedura é como, em vez de eu fazer o meu filho com a minha mulher, eu chamo um cara lá da França, olha, por favor, que eu quero... Porque a sua levedura é melhor. Ah, faz favor, né? Então, o que acontece? O biodinâmico, de fato, você conhece na hora, porque é outro patamar, é outra sutileza, são vinhos mais longos, são vinhos superiores. O que você diria? Por isso que me mudou, por isso que me marcou muito. Muitas pessoas não gostam, né? Provaram eles efetivamente são diferentes, né? O que você teria a dizer para essas pessoas que provaram um ou outro rótulo de um natural, de um orgânico, ou mesmo do biodinâmico? No natural, foi legal você perguntar isso, porque no natural isso acontece muito. Por quê? Tá na moda. O meu filho e a ex-mulher são um pouco responsáveis por isso, quando criaram a Feira Naturebas. Isso virou um modismo. E o que acontece? No Brasil está cheio de cara que se diz natural e ele não é natural. Ele é um vinho de vinificação natural. O que é a vinificação natural? Você prensa azul, como se fez 9.000 anos o vinho. O vinho durante 9.000 anos foi igual. Ele só mudou nos últimos 6 anos por causa da indústria química. Até lá era isso. Espreme a uva, a levedura da uva transforma o açúcar em álcool. O gás carbônico se dissipa no ar e resta o álcool que foi transformado da levedura. A levedura morre depois que acaba o açúcar. E se ficar ali, tanto melhor, porque vai te dar mais complexidade. Isso chama-se vinificação natural. Não se acrescenta SO2 em nenhum momento. Porém, o vinho natural necessariamente tem que ser de uma uva, no mínimo, orgânica. O ideal é que seja biodinâmica. No Brasil, eu conheço só três vinhedos biodinâmicos. E não tem 5 orgânicos. É pouco mesmo. Bem pouco. É uma vergonha, uma vergonha. E aí o que acontece? Muita gente, e até fazem vinhos muito bons, eu conheço alguns maravilhosos, a Lisete Vicari é uma que, amiga minha pessoal, faz dos melhores vinhos que tem no Brasil, na minha opinião, Domínio Vicari, mas as uvas são convencionais. Ela nunca escondeu isso, mas também não fala, meu vinho é de uva. Não, ela fala que o vinho dela é de vinificação natural. O mercado chama esses vinhos de vinhos naturais, erradamente. O que acontece? Como está na moda, tem um monte de desavisado que fala, compra uva, vinho natural, é só espremer, deixa fermentar. E não sabe fazer vinho. E aí acontece que tem um exagero de bactérias que deixa, às vezes, aromas simplesmente insuportáveis. É verdade. Em boca e também, gosto muitas vezes insuportáveis. Essas pessoas, como você falou, o que eu tenho a dizer para essas pessoas? Procure ler sobre o produtor. Por exemplo, a Valparaíso tem um vinhedo orgânico e faz fermentação natural. É um vinho natural. O De Luca, lá no sul... E de qualidade, né, Didu? De qualidade. O De Luca é outro. Alguns vinhos ele exagera em madeira, ele adora madeira brasileira. Outro dia... Tá super na moda isso também. Não, eu falei para ele, você fez um Barbera, você tem um Barbera maravilhoso e você estragou botando um Burana. Pô, um Burana lembra na hora pinga. Porra, é verdade. E mesmo quem gosta de pinga, o mundo é dividido. Tem metade não pode sentir o cheiro de amburana. Agora, a barbera dele é o máximo. Resfriado, você não percebe. Se ele ficar na temperatura ambiente, dançou. Mas o De Luca tem vinhedo orgânico e faz muito bem o vinho. O Boroto é outro. O vinhedo dele, inclusive é biodinâmico dele, e faz vinhos maravilhosos. Não é certificado. Aí entra o problema da Alvibra, do vinho brasileiro, que é outro assunto. Sim, e o certificado também sempre é muito difícil de tirar, né? Todas as vinícolas precisam passar por 1 milhão de processos para conseguir. E também não atesta, como o Didu disse, né? Dessa questão alemã. Não garante que o vinho é bom. O que garante é o cara. Exatamente. O garante é o cara. O produtor. Eu dou um exemplo aqui, o Alejandro Cardoso, vocês devem conhecer. Hoje ele é uruguaio, amigo meu também, um dos maiores enólogos trabalhando no Brasil hoje, disparado.
Ele é o oposto disso. O dia que esse cara virar biodinâmico, nós vamos ter o melhor biodinâmico brasileiro. Mas ele é um cara tecnológico. Ele entende tanto que ele corrige o que você quiser no vinho. Agora, ele faz vinhos preciosos. Sim. Ele é consultor da Guatambu. Sim, isso que eu ia falar. O Descochados elegeu o espumante impecável. dele. Guatambu. Esse espumante deles O agora, espumante dele é incrível. foi eleito o melhor espumante brasileiro. E é tecnológico. Inclusive, eu tenho um amigo... Não tem nada de errado, mas tem que fazer bem feito, pô. Inclusive, eu tenho um amigo que, quando me apresentou o Guatambu, eu apresentei para as minhas amigas que estudavam comigo na BS na época, todo mundo virou o nariz, falou, não, mas não é bom. Eu falei, não, por favor, provem. Depois que vocês provarem, a gente conversa. Você Rastros do Pampa? Custava Sim. R$70. Não custa muito mais, acho que agora tá na faixa de 90. É espetacular. É um espetáculo. É um espetáculo. É isso, eu concordo. Mas você acha que isso é uma modinha passageira ou veio para ficar? Não, eu tenho absoluta certeza que isso é uma tendência no mundo todo. No mundo todo, olha, para Bordeaux ter assinado um compromisso nos próximos 5 anos banir produto químico em vinhedo, Bordeaux. Porra, gente, tá brincando. Eu não tenho a menor dúvida. É a fatia que mais cresce, os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Eu acho que já de anos. Outro dia eu vi uma nota aí que tinha caído o consumo, mas a tendência dos últimos 10 anos é inegável. Era de crescimento. E França, acho que é o país que tem a parcela maior de biodinâmicos, né? Não sei se... Eu acho que é França, Itália... Itália, talvez até maior que a França. Espanha França, tem Itália, bastante. Espanha... Mas a gente tem bons representantes Áustria, aqui na América Latina. Áustria, Chile... Chile tem bastante. Entendeu? E Tata tinha muita gente que faz Ai, que orgânico. judiação, né? Nem vamos falar disso. Uma judiação incrível. Inclusive, o Mas Léo Eraso, que era Alto Las Hormigas e passou a fazer os vinhos dele, também sofreu bastante com isso. Então, na verdade, assim, todo ano a gente vê, né? Na Califórnia também. Sempre tem isso. Todo ano é um lugarzinho. O ano passado foi na Borgonha, não lembra? Sim. É verdade. É verdade. Sim. Didu, se você tivesse que escolher, veio uma lei e você só pode tomar um estilo de vinho até o fim do mandato do Lula. Porra, 4 anos, sacanagem. O que você escolheria? Espumante, branco, rosé, tinto ou fortificado? Poxa, que pergunta difícil. Ainda bem que isso não existe, tá? Lula, pelo amor de Deus, não vem inventar um negócio desse. Vai que, né? Mas ainda bem que a gente não precisa escolher. Mas se tivesse, você não vive sem. Aqui no Brasil, acho que com vinho brasileiro ou qualquer vinho? Qualquer vinho. Então eu fico com branco. Com branco. Se fosse Brasil, seria espumante. Você gosta dos vinhos brasileiros? Eu gosto demais, mas acho que falta personalidade. Preço. O brasileiro não sabe precificar, ele precifica de acordo com os vinhos importados que fazem sucesso, não entende de precificação e não respeita a aptidão do seu terroir. Ele quer fazer um vinho chileno quando ele deveria fazer... Você vê, o Uruguai não faz isso. O Uruguai faz um vinho sul-americano de chuva, que é o que o Brasil deveria fazer. O Uruguai é mais Bordeaux. Olha que curioso. Todo mundo quer ser chileno. O chileno quer ser Bordeaux. Mas o nosso clima é muito mais para Bordeaux do que o do chileno. Então, isso é uma contradição, é um pecado. Mas eu gosto do vinho brasileiro, acompanho bastante e lamento que o pequeno produtor de uva é um escravo da grande indústria e não pode fazer seu vinho. A lei impede, eu estou agora, essa semana, mandando para o ministro, como eu faço para todo ministro de todo o governo, pedindo que mude isso, porque um produtor de uva ganha de R$2 a R$5 num quilo de uva e ele pode vender para CNPJ. Se ele esmagar essa uva, transformar em vinho para vender a R$60, ele não pode vender para CNPJ. Isso está na lei do vinho. Que coisa absurda. Qual é a explicação disso? Que não seja prender esse cara como um eterno fornecedor de matéria-prima. É verdade. É injusto. E a baixo custo, né? E a baixo custo. E onde está o encanto do vinho? No produtor artesanal. Exatamente. É lá que surgem as novidades, as coisas
bacanas que o cara arrisca. Na grande indústria nunca vai arriscar. É verdade, claro, tem muito mais a perder. E tem todo aquele processo burocrático que o pequeno fala, vamos tentar isso vou aqui. fazer uma barriga. Que vamos para fazer. ele, Se às der vezes, é errado- muito mais difícil, né? Passar pelo processo burocrático, Claro. porque tem menos dinheiro, tem menos, Claro. menos bala É. no revólver. E você já conheceu muitas vinícolas, muitas regiões vinícolas. Tem alguma que você prefere, gosta mais? Essa é Um outra- país que você fala assim, Essa pergunta é muito esse é difícil, eu sei. 400 vinhedos eu já tive. Uau! Meu, você tá batendo junto com o Arthur Azevedo, é isso? Eu acho que o Arthur já visitou mais. Mas é o seguinte, eu acho que como beleza, o Douro é imbatível. Ah, o Douro Acho é lindíssimo. Douro, talvez o Mosel, mas eu gosto demais da Toscana também, porque eu acho que se o céu tiver uma paisagem, ela é a Toscana. E uma culinária também, né, Nossa. Didu? Uma gastronomia também. Manda uma massa Não direto é? da Toscana com vinho daqueles pequenos Não produtores. pensa um Chianti com um bife à fiorentina. Nossa. Não, gente, é de joelhos. A gente come e bebe de joelhos. Então, Toscana, é isso? Se Toscana. tivesse que bater o martelo, seria Toscana. E tem um super toscano ou um vinho da Toscana que você gosta mais? Olha, se eu te contar, você vai dar risada. Não vou. Outro dia eu estava comentando isso com um amigo. As pessoas sempre me perguntam, um vinho inesquecível, uma situação, todo mundo quer saber. É claro que não tem, são vários. Sim. Mas eu tenho um amigo que é brasileiro e que tem uma vinícola na Toscana. Chama-se Luiz Barrichello. Não tem nada a ver com o Barrichello Corredor. Ele tem vinícola no Brasil também. Aqui, como é que chama dele aqui? Não lembro agora. E lá na Toscana, ele tem uma pequena vinícola, 10 hectares, fica em San Caetano de Valdipesa. Ali, da vinícola dele até o centrinho, porque ali é tudo... Vocês já tiveram lá, Sim. né? Aham. Tudo pequenininho. Então, ali tem um entroncamento de estradas. Uma vai para Montaltino, a outra vai para Firenze. E lá tem um larguinho com um único café daquela região. Tem um supermercado, um café, Uma igreja, no mínimo. Uma igreja, assim. Ou várias igrejas. E o bar chama Bar Pimpina. Muito bem. Eu fiquei lá com a minha mulher, e minha mulher dormia até tarde, gostava de dormir mais. Eu levantava cedo, saía para andar e ia para o Pimpina tomar um café da manhã. Cafezinho. Às 9 da manhã. Antes até, ia lá no Pimpina. Adorava, porque o Pimpina, assim, de manhã, café, um brioche e tal, café da manhã. Na hora do almoço, tem o prato do dia e tal. E de tarde é sorveteria. Ele faz um sorvete incrível. Ele é tudo, né? Típico O Pimpina italiano é- mesmo. Ele é tudo. E tem aqueles grupos já tradicionais de lá, uns Sim. velhinhos de bengala, uns caras. O máximo. Que são os melhores pra gente bater um papo. Claro, jornal na mesa para você ler. Então, um dia fui no Pimpina tomar o café enquanto a Nazira se arrumava, porque a gente ia para Montaltino. Então, fui lá, falei, eu vou até lá, depois volto, ela já está pronta. Ela demorou tanto que quando nós saímos, ela falou, para no Pimpina para eu tomar um café. O pessoal do Pimpina adorava ela. Ela estava de bengala porque tinha operado a perna de um câncer que acabou matando ela. Naquela época ela ia de bengala, muito divertida. Aí falou, para lá no Pimpina para eu tomar um café. Porra, eu já estava com aquela fominha de pé do almoço, já era tipo 11 horas. O cara me aparece com uma bandeja, com um monte de baguetezinha. Uma baguete assim Sinto até o cheiro. Eu também. 15 centímetros, fininha, crocante. Que delícia. Uma fatia de prosciutto crudo no meio. Uma. Eu olhei e falei, per cortesia, um panino. Aí ele me deu um panino. C'è un bicchiere di Chianti? Sì, c'è, ma è molto semplice, qui da regione. Ele já sacou que o Didu era outro nível. Ele, não, esse aqui é muito era assim. esse cara, Tem só um aqui, ó. Eu falei, não, é quello que me piace. Aí ele me trouxe. Bom, eu não sei quem que fazia o Chianti. Eu sei o seguinte, se há uma cena que eu toda hora sinto saudade, me lembro, foi esse panino de prosciutto fresquíssimo, uma taça do Chianti, simples mesmo, não tinha exagero de nada, era um Sangiovese maravilhoso. Mas você sabe que no Poxa, episódio o que passado... você quer mais?
Pode trazer o Beyond Santos, o que for. Não, aquele que tá bom. É verdade. Você sabe que no episódio passado, com os meninos da Confra dos Filhos, a gente até falou sobre isso. E uma das coisas que nós comentamos foi sobre uma cena que nos trazia, ou que era o nosso vinho preferido. O meu também, um Sangiovese muito, muito simples, que um amigo trouxe da Itália, de um produtorzinho, assim, que não deve nem existir no mapa, mas que foi um dos vinhos mais incríveis que eu já tomei na vida. A Carol também citou o vinho dela, que também era italiano. Também era uma Sangiovese, era Brunello. Mas era um Brunello simples, num restaurantezinho. E é engraçado, se a gente pudesse parar no tempo, né, sentir, ter aquilo Demais, mais né? vivo. É isso que é essa que é a alma do vinho, né? Exatamente. E aproveita... Desculpa, para quem... Pode falar. Não, para quem gosta e tá ouvindo ou tá aprendendo sobre isso, fica a dica. Isso. Anota aí as diquinhas que o olha, Didu já tá dizendo. Experimente, porque as surpresas são as mais agradáveis do que as desagradáveis. E vinho caro, é claro que vai ser bom, mas ele é caro porque ele já, todo mundo sabe que é bom. Agregou valor ao rótulo, é uma obrigação, e a gente paga, né? por isso. Sim. É claro que a bolsa Louis Vuitton é boa, só que você paga o nome. Devem ter várias bolsas tão boas quanto que não tem essa imagem de marca. É isso. E aproveitando, a harmonização preferida é essa? É o pãozinho com quente? Né? Que assim, você não resiste. Você pode ter acabado de almoçar. Tem várias. Um peixinho frio, aqueles pequenininhos. Manjubinha com vinho verde, por exemplo. Que delícia! Quem acredita? Aí, uma manjubinha bem crocante. Vinho do Porto à noite com gorgonzola dolce. Nossa, olha, difícil. Um dolce. Eu acho que eu fico com o vinho do Porto e o gorgonzola. É imbatível. Porque é um tira-gosto que... Não, normalmente eu não gosto de jantar, porque velho pesa, velho momento. E então, jovem o que eu também, faço? tá? Jovem também. Eu faço a higiene do sono, ela tira um sarro. Mas normalmente, o meu jantar é um pedaço de gorgonzola dolce, que, aliás, o Serra das Antas faz muito bem. Muito! E aí, pego uma taça, às vezes normalmente duas, de vinho do Porto. Pô, vendo um filminho... Dorme feito um anjinho. Você dorme bem, não precisa de remédio. Acorda super bem. Que remédio, né, Didu? Remédio. Cara, mas você sabe que meu pai é um cara que acabou de fazer 70 anos. 70, meu pai, um gatão. Meu pai sempre tomou uma tacinha de vinho de mesa. Meu pai não é um cara... Claro, qual é o problema? Sempre tomou. É o e vou líder te falar, de mercado. Meu pai tem um físico e uma disposição muito melhor que meu marido. Às vezes eu falo, cara, tu não bate meu pai. Começa a tomar Entendeu? um vinho Começa de mesa. a beber todo dia uma tacinha de vinho. Fica a dica, hein, Ericão? E, Didu, como é que você... Assim, a gente falou muito do mundo, né? E a gente não pode se comparar, tanto na produção quanto no consumo de vinho. A gente ainda está engatinhando, né? Perto de outros lugares do mundo, e alguns, inclusive, aqui da América Latina. A gente não pode se comparar ao Chile, à Argentina, ao próprio Uruguai, né? Como é que você enxerga? A gente sabe que teve um aumento no consumo de vinho. A que você atribui? Como que você vê essa tendência de crescimento do consumo de vinho no Brasil? São várias coisas. Em primeiro lugar, o vinho não cresceu. O vinho, ele teve uma bolha durante a pandemia, quando estava todo mundo confinado, porque o vinho é uma bebida da família. Ninguém vai tomar um gin tônica com a mulher e os filhos. O vinho ele toma com a família. Então, essa é uma das razões. Eu fiquei muito feliz, porque um dos problemas do brasileiro não tomar mais vinho é exatamente isso. Na casa de um europeu, você entra na casa de qualquer um. Se você for na cozinha dele, tem uma garrafa aberta, que ele começou a tomar na refeição anterior. Porque é alimento, que né? É alimento. Eu sempre bato nessa tecla. Por isso que eu falo, uma taça por refeição. A digestão é melhor, vai fazer bem para o teu coração, vai fazer bem para tudo. Agora, o brasileiro não tem esse hábito. Eu esperava, e as pesquisas estão mostrando que isso não aconteceu, que o brasileiro tivesse incorporado esse hábito de ficar um ano trancado dentro de casa e tomando vinho. O vinho voltou ao normal. Na verdade, a bem da verdade, o vinho nunca cresceu. O vinho só cresceu no plano cruzado
Isso é estudo da mais antiga empresa de levantamento desses dados, que é a Product Audit. Ele fez um levantamento de 3 décadas. O vinho só cresceu no plano cruzado. Saiu dos 1,6 para 1,9. Uma coisa assim. Agora, de lá para cá, o que cresce é só o espumante. O espumante tem crescido muito. E é muito legal, porque o Brasil faz um bom espumante, é um vinho adequado para o nosso clima. Então, a gente continua nos 2 litros. Lembrando que um desses litros é de vinho de mesa. Sim. Que não tem nada de errado, está muito certo, é legal. Agora, existe um hiato de preço entre o vinho de mesa e o vinho fino que nunca foi preenchido. Precisa ser preenchido. Se você atravessar a fronteira e for num supermercado uruguai, você vai achar vinho de vitis vinífera a preço de cerveja. Tem vários. Vários produtores famosos, conhecidos, têm vinhos. Eles não gostam que diga, mas eles têm. O De Luca, que é um grande produtor uruguaio, o Reinaldo De Luca, amigo meu, ele tem um vinho chamado Ciudadela, que custa $1 a garrafa de 1 litro. Gente do céu. Extremamente acessível. Ele falou, Didu, o vinho ele não tem regularidade, ele é a sobra dos outros assemblagens, só que é o seguinte, cada ano é um vinho, mas é um vinho são, é um vinho bom de vitis vinífera. Sem defeitos. Sem defeitos. Ele põe no mercado e vende. Então, tem vários de €1. O Brasil não é que tem isso. E que para o dia a dia é o que, Claro. o que o brasileiro precisa para beber mais. Ele acha que vai ficar tomando... Catena. Catena todo dia no almoço. Não dá. Não, a vida não é essa. Sim. Então, É inviável. falta isso no Brasil e falta um trabalho que eu vivo tentando fazer, tentei na FEComércio, estou tentando no Provinho, que não vai para frente, o pessoal é desagregado, de ter uma grande campanha de conscientização de uma taça por refeição. Existem 2.000 estudos científicos comprovando que ingerir uma taça de vinho na refeição melhora a sua saúde em tudo, em tudo. Caramba, tem que vender isso, tem que vender esse conceito para o brasileiro. O americano era um mercado pífio na década de 60, era como a gente. Hoje é o maior mercado do mundo, com 11 litros per capita num país de 300 milhões de habitantes. E você vai ao mercado, acabei de voltar dos Estados Unidos, inclusive, você vai ao mercado, você tem uma... Aqui a gente também tem muitos rótulos, mas assim, a gente tem uma gama de rótulos muito, muito grande e bons rótulos. E como você sentiu? Mais rótulos locais ou... Lá é tudo local. Eles tem são muito, bairristas esse o pra ponto, caramba. tem bairristas. muito Por local. isso que é caro o vinho deles aqui. Eles Mas consomem lá tudo. também, Não, os lá- vinhos, também você olha e fala, peraí, Eu aqui não é achei Bordeaux. que, assim, alguns vinhos, né? Se a gente for pegar um vinho com um rótulo conhecido, né? Um Chateau Montelena, essas coisas, lógico, você vai pegar por $100. Mas você vai pegar outros vinhos que não são tão conhecidos, bebi várias Honestos. garrafas, honestos, que eu paguei $3, Uau, $5, isso. $10. É isso é que $10 falta. ainda a gente está falando, se a gente converter, vai sair aí o quê? 55, 55, 50 e poucos R$60 no máximo. Com a taxa, tá? Porque lá tem taxa. Aqui também tem, só que Tá embutido. tá embutida e camuflada que vocês Mas, não veem. puxa, é isso. E como você vê, quais os principais desafios para o Brasil nesse consumo de vinho? Além da legislação, que Eu você já, acho que- já eu deu acho alguns que pontos. tem o desafio do hábito, que não é a nossa cultura, é caipirinha e cerveja. Esquece, essa é a cultura. Então tem que se implantar essa cultura. Como? Colocando em novela, fazendo campanha. Isso começou a acontecer uma época. Eu cheguei a levar para a Rede Globo no passado, quando as novelas eram aquele furor, a ideia de fazer até tinha sugerido esse galã que está coroa agora, está de cabelo branco, Fagundes. Vamos fazer uma novela que o Fagundes é um empresário que passa mal. Isso aconteceu com o Ferragamo. Ferragamo foi fazer vinho porque a mulher teve câncer. E o médico falou, sai da cidade, vai viver no campo, muda os hábitos, não sei o quê. O cara virou produtor de vinho. Então eu falei, isso é um ensejo para um enredo de um cara bacana, que é bonitão, não sei o quê, bem sucedido. Sim. Ele tem um problema e aí ele tem que se transformar num produtor
ele tem que ir para o campo, ele se transforma num produtor, a gente cria uma marca, o mercado brasileiro se cotiza e faz uma marca para novela, dá renda para Globo. Aí, Globo. Tinha armado. Ó, já tá o projeto tá pronto, Não, tá? já tem até o vinho do Galvão, hein, Galvão? Ajuda aí. Na época era o Otávio Floresbal, que é amigo meu, que era o superintendente comercial. E no fim não foi para frente, não aprovaram. Mas falta esse hábito, essa cultura. E falta uma coisa de legislação, porque o Brasil, para você ter ideia, um vinho uruguaio, argentino, chileno, quando ele ficar pronto e você vai comprar lá na lojinha da vinícola, ele tem 18% de imposto. Se você for na Miolo, no sul, que é uma vinícola linda, É linda. ou a Salton também é linda, ou Valdu, tem várias lá maravilhosas, você vai na lojinha e o vinho que você pagou R$50, R$26 eram impostos. Ou seja, 55%. inviável, né? Como é que ele quer competir com um cara que faz vinho há mais tempo que ele, que tem uma evolução muito à frente dele, porque o Brasil, desculpa, mas é Chile, depois Argentina, Uruguai e Brasil. O Brasil está na rabeira dessa coisa. E aí você paga o dobro de imposto que os caras. Não dá. Aí a inteligência dos homens da grande indústria do vinho no Brasil, eu acho que o problema é o vinho importado. Não, o problema é o governo brasileiro. Exatamente, Não, e veja chegou no melhor ponto. E veja o que o vinho proporciona, né? Primeiro, toda essa questão do enoturismo que a gente pode desenvolver aqui. Sim. O consumo. Olha a cadeia, né, de prestação de serviços que a gente desenvolve em lugares, muitas vezes, muito precários. A gente vê lá no sul lugarzinhos que agora estão se desenvolvendo pela cultura do vinho, mas que antes não era nada, era tudo mato. Exatamente. E continua sendo caro lá também. Sim, mas veja o desenvolvimento que ele traz para uma região e para o nosso país como um todo, né? Isso é muito curioso. E aproveitando o ensejo que você disse aí de taxas e tudo mais, tem uma parte no seu blog, no seu site. Agora é um site, né? Não é bem um blog. Já faz tempo que É um site faz 50 tempo. paus. 50 paus. Tá difícil. Que é muito. Tá de cada vez mais. A sua missão é árdua, mas eu achei muito legal. Mas porque eu não abro mão. Os caras falam, tem que aumentar. Eu falei, não vou aumentar nada. Ainda vai ser tem 50. Nem que seja 60, não dá pra aumentar? Por enquanto não. Por enquanto você tá conseguindo. Vai ao ar amanhã. Vai ao ar amanhã o Dicas de Edu, que é toda quinta-feira. E eu fiz um Volta ao Mundo com dica de um vinho brasileiro, um vinho chileno, argentino, uruguaio, português, espanhol e tal. Tudo 50 paus? Não, antes fosse. Ufa. Mas um vinho, que é uruguaio, a R$ 49,90. Comprado aqui, né? Comprado aqui. Que é o La Certilha, um super vinho. O La Certilha da Braco Bosca. Uau, É olha a um dica. Taná 100%, é da Cantu, a Cantu que importa. Compra aí pela... Alô, Tiagão, manda um pra gente. Compra aí pela Wine, né? A Wine que tá com a Cantu, né? É a Wine que tá com a Cantu. Compra aí pela Wine, sei lá. Eu botei até um site que não é eles, é o Via Vinho, Via Vino, sei lá. Via Vini, talvez. Não é Via Vini, é Via... Bom, não sei, tá lá. Eu botei lá. Mas quando esse episódio for ao ar, já vai ter ido, já vai estar E divulgado. no nosso episódio vão estar todos os arrobas do Depois do a gente Didu, põe isso. pra vocês irem lá e acessarem as páginas dele. Então ainda tem. É agulha no palheiro hoje achar. Mas eu volto a dizer, você pega aí, nós estávamos falando desse produtor brasileiro, como é que chama? Que eu já esqueci. Do Guatambu? Não, o outro que ganhou medalha de ouro no World Wine Award com o Sangiovese, que tem Acabou a loja de aqui na o Pedroso Alvarenga. Campestre. O Campestre. O Vila Campestre tem uma linha de assemblagens que é perto disso. É perto de R$50. Maravilhosos, vinham muito bem feitos. Não é Didu, a questão é a seguinte, a gente bem disse, né? Um vinho caro, ele tem obrigação de ser bom. É claro. Tem, pelo preço que você paga. Você paga Você tudo paga, isso. você fala, pô, você tem um vinho de R$1.000. Pô, o mínimo que ele tem que ser é muito bom. Muito Excelente. Agora, você achar, e é isso que a gente fica mais feliz, um vinho de 50, 70, que tá cada vez mais difícil, encontrar e você beber e falar, ai, que vinho! Olha, eu vou te falar Aí... uma. Eu fiz uma... Eu vivo de palestra, praticamente. Com a pandemia, deu uma parada, fazia algumas virtuais, mas agora está voltando.
Outro dia, um amigo meu que é rico aí no interior me chamou, queria surpreender é melhor amigo rico do que pobre, né? Opa! Opa! Que aí a gente bebe melhor. A gente precisa de amigos, como diz a Carol. Eu não quero ter uma lancha, eu quero ter um amigo que tenha. Ele falou, Didu, eu quero surpreender. E no interior tem muito cara que quer mostrar que tem a grana e tal. Porque ele só tem isso, né? Ficar rodando na pracinha com o carrão, exatamente. aquela coisa. E aí eu falei, não, deixa comigo que eu tenho uma palestra bárbara para fazer. Então eu levei um vinho de... Não vou falar a marca, porque depois é chato. Mas eu levei um ícone chileno de R$1.000 e poucos. Uau! E levei 5 vinhos com o mesmo perfil. Era Cabernet Sauvignon, obviamente. Levei um brasileiro, um uruguaio, um argentino e um chileno também. Tá faltando um, né? E um brasileiro. Muito bem. Tudo às cegas. Tudo às cegas. Os 5 vinhos somados davam menos do que essa garrafa bacana. De R$1.000. De R$1.000. R$1.000 e poucos. Ninguém botou em primeiro o de R$1.000 e poucos. Uau! Olha Tá aí. vendo? Um preferiu um chileno, um outro preferiu o argentino, um outro preferiu o Brasil, e assim por diante. É isso. Essa é a melhor coisa que tem para se fazer. Mas eu costumo sempre indicar alguns vinhos também de rótulos um pouco mais acessíveis. E todas as vezes eu vou falar a marca, tá? Não patrocina a gente ainda, mas eu vou falar. Mas Por devia. exemplo, muita gente vem pedir rosé nessa época do ano, né? E, cara, isso foi uma indicação, inclusive, antes de eu indicar, quem me indicou foi o professor Arthur Azevedo, porque um dia eu falei para ele, cara, eu não consigo encontrar um rosé que tenha um valor acessível. Quando eu mando assim, 80 pessoas já falam, nossa, que caro, né? Porque é cultural também. E aí você pega aquele rosé, os sinais do Dom Guerino, cara, muito bom. Muito bom. Tá na faixa de quanto, Ju? 60. Agora Aí, ele ó. deve estar uns 60, mas ele é sempre 50 e poucos, 60 reais. O rosé da Miolo é muito bom. Sim, excelente. Ele, é verdade. Ele é muito barato. Muito barato. Ele fica bem abaixo de R$50. Eu acho que é abaixo de 50. Você E fica com são menos de excelentes 40. vinhos. E brasileiros. Brasileiros, é isso. Muito bom, Didu. Adorei essa comparação. Agora, Didu, a gente vai partir agora. Eu acho que você já respondeu essa pergunta. Então, eu vou pular ela. Eu vou para uma outra pergunta. Tá? Essa pergunta que a gente tinha aqui é sobre essa parte sustentável, orgânica, biodinâmica, que você já nos disse, já falou bem sobre isso e tem muita propriedade para falar. Então eu vou para esse povo mais novo, sabe? Sabe esse pessoal que está chegando agora no vinho? Claro, é o futuro consumidor. Exatamente. O que você acha desse pessoal jovem que está aí postando muito, falando muito? Tem alguém dentro desse mundo influencers? dos influencers que você gosta, que você admira? Eu gosto de todos. Tirando nós, né? Porque a gente já sabe que nós somos as preferidas dele. Eu gosto de todos porque prestam um serviço e cada um tem uma linguagem, cada um tem um nicho. Muita gente, lamentavelmente, fala impropriedades, falam bobagens, mas isso é preciosismo, não interessa agora. Interessa agora que não está falando de caipirinha, nem de drink, nem de gin, nem de cerveja, está falando de vinho. Então eu vejo isso de uma forma maravilhosa. Eu não sigo ninguém. Na verdade, se a gente for falar assim, quem eu sempre vejo, que não pode se considerar um influencer, mas é o Luiz Horta, que é amigo meu, é um jornalista recluso, doidão, conhece pra caramba, e é o melhor texto do jornalismo do vinho que já apareceu no Brasil. É ele, é um cara que eu sempre sigo, mas desses jovens, não saberia dizer um. Eu acho que... E você acha que eles ajudam ou mais... Ajudam pra caramba, são fundamentais, acho maravilhoso, tomara que surjam mais, porque são várias linguagens. Eu percebo que eu não tenho... o meu público rejuvenesceu bastante de quando eu comecei a fazer mídia social. Agora, eu percebo que para eles eu tenho uma imagem de um velhinho. Não é diferente de vocês, é diferente de um garoto, de
um jovem, eu vejo tem tanta gente Isso aí. atrapalha também, viu, Didu? Falando com propriedade, É. muitas vezes as pessoas de média idade olham e falam: o que essa menina acha que sabe? Não entende nada de tem isso vinho. também, né? É. Fala, Às vezes o cabelo branco. É. Igual meus médicos. Quando eu parece nasci- quase meu neto. Eu falo, quem que esse moleque tá... O cara é médico. Pô. Mas eu gosto sim. Acho que é muito útil, muito legal. Legal. Conta pra gente uma situação curiosa, engraçada, diferente, divertida que você já viveu envolvendo vinho, além dessa história linda aí do Chianti com a baguetezinha Com a baguete e lá o- na Tem tanta Toscana. Eu tenho uma história que eu gosto muito. Esse bar que quebrou de vinhos, e a ideia era trabalhar os 4 juntos, eu e meus 3 filhos. Chegou um dia que a gente quebrou. Tava devendo dinheiro para tudo. Falei, bom, aqui ferrou, vamos fechar esse treco aqui. Vamos combinar uma coisa? Vai ficar até vender a última garrafa, porque a gente já não tinha crédito, já estava naquela fase de comprar o vinho no supermercado para aquela noite. Enfim, deprê. E tinha sobrado uma meia garrafa de Barolo do Michele Chiarlo. Uau! Só tinha isso. Mas tinha muito, né? Só imagina. Só naquela. Não, agora entre você aspas. imagina, aí era dia do meu filho mais novo, tinha 17 anos, o Ramatiz, que agora está com 40. Era a vez dele de atender a mesa. Puta, que vexame. Aí eu falei, bom... A gente tá rindo do seu jeito de falar, mas porque a gente não conhece a história. Mas aí chega um casal típico, um coroa com uma menina da metade da idade dele para fazer tipo e tal, e sentaram lá. Eu dei a carta pro meu filho e falei, bonitão, sobrou para você. Você precisa vender meia garrafa de Michele Chiarlo. E aí, eu gosto dessa história, porque além dela ser educativa, ela é dramática e ela é engraçada. E ela... Depois que chegou o Sugar Daddy lá, né? Não, e aí é o seguinte, a importância de um sommelier, que pouca gente dá a importância devida a um sommelier. O sommelier, ele faz o que ele quiser, se ele tiver habilidade. O Ramatiz foi lá e falou na mesa. Ele é um rapaz bonito, muito elegante e tal, e eu e os irmãos Ouvindo. esperando, falava, puta, coitado, né? Que sacanagem. Aí ele voltou da mesa, todo orgulhoso, e falou, por favor, uma meia garrafa de Barolo do Michele Chiarlo. Ele Porra. Todo mundo explodiu. Ó, esperamos a mesa ir embora, fechamos o lugar, sumimos de lá, cheio de dívida. Mas E ele ficou pra vendeu. sempre na Pô, história. se ficou. E ele vendeu meia Ele garrafa. vendeu. Aí, Ramatiz, ó, É um seu orgulho, pai, um que orgulho orgulho. Já danado. viramos fãs, hein? Já, nem tinha idade pra beber, não sabia nem o que tava falando, mas é isso, falou com propriedade. Vendeu. Cara. Falou bonito do vinho, Falou. explicou. Vendeu. Entendeu? A menina falou, quero. Esse É aí esse que eu aí quero. mesmo. Esse aí que eu quero. Muito O legal. problema é se ela fala assim, não, esse eu não gostei. Ele queria quero mesmo outro. fazer um charme pra menina. Então, Aí o pronto. Barolo é um Pô, bom. nada melhor, né? Nada melhor. Certamente pode ser que ela não conhecesse, mas ele, com certeza, ou não, né? Desculpa. Tem pode uma ser que ela outra conhecesse história também. que não é comigo, mas que eu adoro, que é o Clóvis Siqueira. Clóvis, vocês não conheceram, era um amigo, um cara do vinho, muito amigo meu, um senhor elegantérrimo, cabelo branco, penteadinho. Ele parecia sempre ter saído do banho. Ele tinha uma loja de vinho chamada La Cave, que era também uma pequena hosteria, ali no Itaim. E um dia ele representava os vinhos do Guglielmone aqui em São Paulo. Sim. Que eu cansava de comprar vinho lá. Um belo dia, senta uma mesa lá, e a mocinha que atendia chegou e falou, seu Clóvis, o cliente lá da mesa não gostou do vinho, pediu para chamar o senhor, disse que o vinho não está bom. Ah, pois não, já vou lá. Aí ele chegou na mesa, ele era professor do Senac, tudo, o cara sabia tudo. Ele chega lá na mesa, pois não, olha, esse vinho não está bom. Ah, não está bom? Ele pegou a garrafa, olhou, dá licença, pôs um pouco na taça, provou, falou, pois é, deixa eu falar para o senhor, não é que esse vinho não está bom, esse vinho não é bom. Como é que é? Esse vinho não é bom, não é que ele não está bom, ele não é bom. Mas o senhor vende um vinho que não é bom?
Ele falou, claro, as pessoas vêm aqui e querem pagar um preço barato por um vinho, eu tenho um vinho barato para ele comprar. Eu sou comerciante. Tem outros vinhos muito bons. Não acredito que ele falou isso pro Sensacional. cliente. Falou na cara do cliente. Não é que o vinho não está bom. Não bom. espere nada dele. Ele nunca vai estar bom. Não espere nada dele. Sensacional. Mas é isso, o cliente quer sentar e tomar uma coisa barata, né? É. Pô, bonitão, cada coisa tem... Não, Vai ter ele umas quer, coisas ele quer baratas. beber barato e beber... Claro. E Que o negócio seja muito bom. Mas na sessão 50 paus Não, do lá- site, é. aí tem coisa boa e barata, Não, hein? e mesmo Entrem que, lá. mesmo Atestadas, que já não é inclusive. mais 50, vale a pena. Vale a porque é pena, bom porque é vinho. bom. Didu, É. com quem você gostaria de... Vinho é melhor compartilhado, né? Sem dúvida. Com quem você gostaria de sentar? Pode ser uma personalidade, inclusive, que já morreu, sei lá. Aqui a gente tá falando de sonhos. Sentar e tomar uma taça de um Barolo com alguém. Com quem que você gostaria de compartilhar aí uma garrafa de vinho? Com tempo, conversar, Isso. com calma. Você tem o Sozinho. dia todo para sentar e falar assim, o que nós vamos beber? Acho que o Ângelo Gaia. Uau. Olha, Muita história, muito conhecimento. Um cara... vinhaço, inclusive. Nossa, um cara... Vinhaço. Nossa. É. Vinhaço. Não, mas a gente não falou que vinho eles iam É. tomar, hein? Pode Não, tomar até não. um... Ah, pode ser o dele. O qualquer importante um. é o papo. O importante é o papo. Muito bom. Certamente, seria uma grande escolha. Muito bem. Legal. E que vinho não falta na sua mesinha da Copa? Não falta na sua adega? Um vinho que eu não conheço, que eu não tenha bebido. Isso é bom de ouvir, a gente nunca ouve isso. Porque as Vamos, pessoas ó, geralmente já tem meu querem respeito. só os vinhos que já o gostam, Petrus, ou a Parará. É Não, isso. Falar que é um vinho que eu ainda não bebi, que eu não Muito conheço, bom. isso é ótimo. É esse aí. E aberto, né, Didu? E Tudo bem. aberto. Eu tenho certeza que dos 40 mil rótulos que você degustou, deve ter muita porcaria. Claro que tem. Mas, Mas a ok, gente você também. viu, né? E né? muita surpresa. Muito É vinho isso. que eu não esperava. E um vinho da lista de desejos, wish list. Aí eu tenho uma wishlist interessante que seriam os vinhos do ano que eu nasci. Por exemplo, uau. o Porto, eu sei que não teve vintage. Eu sou de 51, veja quanto tempo. Não teve vintage nesse ano, mas eu tenho curiosidade de ir nos lugares que eu gosto e provar vinhos do ano que eu ano nasci. que você nasceu. Ai, é uma Ai, que delícia, legal. né? E provou Isso é legal. bons vinhos do seu ano? Já provei, em vários lugares. Alguns não foram, muitos não foram bons. Eu costumo dizer, eu sou de 86. Aí eu falo, não foi uma grandíssima safra para vinho só para mulheres. Mas falam isso, vinho de grandes homens os que não teve vintage. Pois Exato. Pois é. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tá indo agora pro final. Mas é a Porque parte mais legal. É a parte mais legal, mas eu queria, antes da gente ir pro final, já deixar uma coisa bem clara aqui. Todo mundo, às vezes, pede gente pra gente trazer. Traz convidado X, Y. O Didu foi muito pedido. E a gente não quis ficar fazendo uma aula com o Didu, porque ele dá uma aula pra você lá no Instagram dele, no YouTube dele, no próprio site dele. É isso mesmo. Então, essa nossa fase inicial de podcast não tem tema. A gente sempre quer saber mais do convidado, porque Obrigado. a essência do convidado é que mostra para você o quanto ele conhece, o quanto ele sabe e o quanto essa pessoa agrega dentro do vinho. E o Didu é a prova A gente viva quer disso. falar do Didu. Exatamente. né? O que ele tem a das dizer. experiências É isso. dele, daquela coisa raiz Único. mesmo. Assim como o vinho, a gente acredita que as pessoas são únicas. Exato. Então, nada melhor do que a gente conhecer as pessoas. Às vezes a gente vê profissionais e a gente conhece tanto daquele profissional, mas você não conhece a história dele, né? O quebrou Exatamente. com o bar, com os filhos. É, Né? nossa. Esse tipo de coisa que cativa as pessoas, É, claro. inclusive atrai pro mundo dos vinhos. Hoje eu acho isso. Os posts que eu faço mais sucesso são... Eu tenho uma linha de post na minha página, porque eu tenho o Didu Russo no Facebook, mas eu tenho o Eduardo Granja Russo, que nasceu para eu pôr coisa da família e tal, mas acaba saindo outras coisas, e eu passei a pôr lá, achando na época... Hoje eu já misturei. Na época eu achava que ia manchar a imagem do Didu Russo, profissional Não. do vinho. Eu posto lá os posts ubriaco, que eu chamo.
Quando eu bebo demais, eu escrevo muito melhor. Fica a dica, hein? Hashtag Então, é o Briaco. Quando você vê um texto, um título que tá post Ubriaco, qualquer coisa, tem gente que só lê esses posts. Que são os melhores. E estão querendo que eu faça um livro, eu estou separando as Puxa! matérias. Nossa, que incrível. Vai ser... Então aí eu abro mais o coração. Agora, eu gosto de ser sincero, eu gosto de ser transparente. Eu considero a imprensa do vinho muito em cima do muro, é só elogio. Isso não me agrada. Parece vendido, né? Eu não gosto, eu gosto de falar o que eu acho. Então isso virou uma característica minha. Eu falo as coisas, eu fumo maconha e adoro. Qual o problema? É da minha geração, eu sou um beatnik. Sim. Não é da sua geração, tem geração agora. Tem uma geraçãozinha aí que fuma também. Ué, Dani, se eu planto em casa... Uau, que planto trabalho. na minha casa, meu filho é um craque nisso lá. Mas você não faz apologia, né? Não, mas às vezes eu Acabou. faço um post que eu tô fumando, a audiência vai lá em cima. Então vamos lá. Isso, são os melhores posts do Didu, ele tá fumando. Vamos lá pro nosso bate-bola, então. Vamos A gente lá. vai falar uma ocasião pra você e você diz um vinho Vinho que vier na cabeça. legal fechar. pra levar. Vamos lá. Um vinho pra ser feliz. Putz, um vinho que eu não conheço. Um vinho pra ser triste. Não é aquele que Não, você não bebe. existe. Não, aquele que. Sabe quando você tá triste? Você fala, eu quero uma boa companhia, um abraço quentinho. Aquele vinho que te dá um abraço quentinho. Aí tem que ser um super vinho que eu tô guardando porque eu queria tomar num momento especial. Aí vai nesse momento. Jura? Aí, um momento especial, Pra vira um momento. contrabalançar, claro. Você fala, não, tá uma bosta, mas eu vou com vinho bom. Eu não tenho esse momento, juro pra você. Jura? Juro pra você. Graças a Deus. Uau, Didu, conta pra gente qual é o segredo. O segredo é virar o cristal e mudar o prisma que ilumina a cena. Uau. Você vira, tava roxo, você vira para amarelo. Diferente. Olha o outro ângulo. É a sua perspectiva que muda da sua. A situação não vai ficar imutável. É sempre. O Marcelo do Kinoshita falou muito sobre isso pra gente também, né? Vai ao ar na próxima semana. Puxa, é isso. É É isso. A situação não vai mudar, né? Não, o fato é aquele lá. Você que vai interagir com aquilo. Então, interaja da maneira mais inteligente. Muito bom. Acha uma coisa. Minha mãe morreu, eu adorava. Minha mãe morreu, eu tinha 18 anos. Puxa, super novo. Eu adorava ela. Aí eu olhei a cena e falei... Legal, agora não tem mais problema de chegar em casa a hora que eu quiser. Olhou pelo lado pro lado positivo. bom. Tinha isso. Só. Sim. Funcionou. E tá funcionando até hoje. É isso. Até hoje. Muito bem. Então vamos lá. Um vinho para levar para uma festa que tem diferentes níveis de pessoas. O cara Tem o que enochato. Espumante brasileiro. Espumante brasileiro. Boa. Muito Vai lá, bom. Carolzinha. Completa a frase. Vinho combina com... Saúde. Vinho não combina com... Tristeza. Em uma palavra. Vinho é sinônimo de... Felicidade. Em uma palavra. Participar do Talk Taças foi... Inacreditável. Muito Se bom. você ainda não segue Didu nas redes sociais, não conhece o site dele... É a sua chance. É a sua chance dessa personalidade incrível, humilde. Guardiã. Ele tão elegante com lencinho. Ele tá sempre de lencinho, com esse lencinho. assim, Inclusive do charuteiro, que eu já sei. Já fumamos um Charuteiro, charuto você juntos. é? Eu já fumei $500 mil de charuto na minha vida. Ó, Uau. É? desculpa. Desculpa mundo, hein? Gosto muito Beijo de no charuto. ombro. Mas é isso. Se você não tinha, eu espero que você tenha gostado. Como nós gostamos. Didu, foi um prazer inenarrável. Porque o Didu é isso Obrigado. aqui, ó. É isso. Eu- conhecimento Eu puro. só queria deixar um recado Claro. para quem não conhece. Aqui, Como eu produzi muita coisa eu tenho mais de 5 mil vídeos hoje no YouTube, para vocês terem ideia. Entre eles tem uma série chamada O Aprendiz de Sommelier. Você querendo ser sommelier ou não, se você às vezes você está fascinado por essa carreira, assista lá, porque a coisa que mais me dá orgulho é que hoje tem mais de 300 mil pessoas que fizeram esse curso, que é gratuito. Olha aí. Eu Uau. vendi o patrocínio em vez de fazer... Eu ia fazer um livro... Aliás, tem mais 2 minutos? Claro. Tem quantos minutos você Eu quiser. ia fazer um livro sobre isso, que era... Porque eu fiquei pensando... Tem muito cumins, né, no restaurante, que
E os caras não têm tempo, não têm grana, é caro, um curso da ABS é muito caro. Os cursos todos são caros. Eu falei, vou fazer um beabá do aprendiz de sommelier para o cara que quiser seguir carreira, né? Só que nesse interim eu estava preparando o material e você separa, pelo menos eu separo os capítulos primeiro, depois vou fazendo conforme dá a inspiração. Acontece que me contrataram para fazer um almoço, palestra lá em Manaus, numa indústria de ar-condicionado chamada Daikin, era de japoneses. E eles levaram para lá, era a inauguração da loja. A Daikin é a maior empresa de ar-condicionado do mundo. E eles montaram lá por causa de benefício fiscal e convidaram todos os representantes, veio o pessoal do Japão. E então falaram, o que a gente podia fazer? Queríamos fazer um almoço, o que podia ser? Eu falei, vamos fazer comida manauara com vinhos alemães. Uau! Nossa, que combinação! Que combinação! Não é legal? Você não sabe o show que foi. Então, fui para lá e fui treinar a brigada que ia servir. Olha, a ordem dos vinhos é essa, você põe isso aqui em cada taça, orientar, né? E eu percebi que quando eu estava falando e explicando a sequência de qual vinho com qual prato e dizendo por quê, porque esse é um defeito hoje, até sommeliers famosos falam, isso aqui, esse prato fica muito bom com esse vinho, fica uma delícia. Não, isso não é explicação. Ele é uma delícia por quê? Porque a acidez vai contrabalançar com a gordura. Com a gordura. Enfim, tem que explicar a razão de deixar a harmonização perfeita, que 2 e 2 fica igual a 5. E isso ninguém faz mais. Paciência, também não vou virar um rabugento. Aí eu estou explicando para os rapazes e eu percebo, eram 10 rapazes. Aí eu percebi que 2 ou 3 deles estavam muito interessados. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Por que vocês não vão fazer um curso sommelier? É uma profissão bacana. Eles olharam para mim e falaram, seu Didu, não tem curso sommelier aqui? Eu falei, não tem? Ele falou, não, e mesmo que tivesse, eu moro a 9 horas de barco daqui. Uau, coitado. Eu peguei um barco 9 horas para vir aqui e ganhar R$100 para servir a mesa. Puta, eu queria chorar, né? Eu falei, eu quero fazer um livro? Porra, quando é que esse livro vai chegar na mão desse cara? Aí me deu um estalo, eu falei, eu vou fazer o curso no YouTube. Vai ficar pro resto da vida. Eu posso morrer, o cara faz o curso. Ele não precisa... o cara vai aprender. Não, e hoje eles pegam um celular em qualquer lugar. E escrever livro é uma merda, não dá um tostão. Dá um trabalho danado, você fica com a menor parte, é quem fez, quem deu a cara para bater, quem deu o conteúdo, fica com a menor parte. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o vídeo. E eu inverti, aí usei o meu patrimônio publicitário e vendi o patrocínio. Então tem lá 5 cotas que quem entrar vai ver primeiro a menção, não tem anúncio, eu cito, falo dos caras, mas são, acho que 13 capítulos, fenomenal. Ainda ontem, meu maior orgulho de tudo que eu fiz até hoje é esse curso, porque ainda ontem no Kinoshita, um dos rapazes que estava servindo veio lá e falou, seu Didu, que orgulho encontrar o senhor aqui, porque eu fiz o seu curso. Olha, não tem dinheiro que pague. Não, tem, esquece. não tem. Acabou. Então eu recomendo a você. É sobre isso. É de graça, vai lá. Mesmo que você não queira ser sommelier, vai aprender um monte de coisa. Sim, aprender sobre vinho. Aliás, sobre tudo, tá? Porque o Didu tem uma gama de assuntos. Olha que bagagem, hein? Ele tem uma bagagem, como a Carol tá falando, e ele fala de tudo. Ele vai te explicar sobre imposto, sobre vinho falsificado, orgânicos, biodinâmicos, tudo que você imagina do mundo do vinho, tem lá no site do Didu, tem nas páginas dele. Cara, você só tem a ganhar. Consumo Didu, pô. É isso. Exato, Didu. Didu, obrigada. Foi Obrigado maravilhoso. Brinde pra terminar. Acho que eu Obrigadão. tomei metade da garrafa. Eba, graças a Deus.